Oi, tudo bom? Sou Viviane Cédola, CEO da Dr. Cannabis. Esse é mais um vídeo da série em parceria com a Startse, falando sobre cannabis e esse mercado no Brasil, como você pode se inserir nele. Hoje eu vim trazer para vocês um verdadeiro glossário de cannabis. Então, se amanhã você estiver em uma mesa de reunião e começar um debate sobre cannabis, mercado ou não, e soltarem palavras como sistema endocannabinoide, CBD, THC, você sabe do que estão falando? Eu vim contar um pouquinho sobre esses termos para vocês. Vamos lá? Cannabis. Cannabis é o termo genérico comumente usado para se referir a cannabis sativa L. Ela tem subespécies, mas enfim, cannabis é a família toda. Acredita-se que a origem seja asiática, né? Então acredita-se por quê? Existem referências que remontam a milhares de anos atrás que indicam que a cannabis surgiu nessa região do mundo e depois se popularizou, se espalhou. Mas vira e mexe descobrem uma origem ainda mais antiga e aí aquela história cai por terra. Então quando a gente fala de cannabis, tem muitas possibilidades históricas a serem exploradas, então a gente acredita que ela veio da Ásia. Amanhã alguém pode descobrir algo diferente, essa é a realidade hoje. E a cannabis é também uma das fontes mais antigas usadas pelo ser humano como fibra, como alimento e como medicina, conhecidas, enfim, todo o nosso rol histórico. A cannabis é uma substância proibida no Brasil, no entanto, ela é parte do rol de plantas medicinais e as suas substâncias isoladas, portanto CBD e THC, a gente já vai esclarecer, podem ser utilizadas dentro de algumas regras. E aí uma pergunta comum, Vivi, e maconha? Qual a diferença entre maconha e cannabis? Maconha é o termo comumente usado, mais popular, que é cheio de estigma também, né, por conta de todo aquele lobby, a gente já explicou isso em outros vídeos, mas existe um lobby que foi feito nos últimos aproximadamente 100 anos, que começou pela indústria têxtil, a entender o que é fibra do cânhamo, a gente já vai explicar o que é cânhamo, que a fibra do cânhamo era muito versátil, ela era muito boa e poderia atrapalhar quem já estava nesse mercado, nylon, algodão, então colocaram isso em um rol demonizado, bem estigmatizado, e a maconha acabou entrando dentro desses termos. Então, quando a gente fala de negócios, a gente evita usar maconha, a gente fala sobre cannabis, cobre o suficiente e também, provém do nome científico, fica mais adequado. Agora, o cânhamo, ou cânhamo industrial. O cânhamo é uma subespécie da cannabis sativa, é a cannabis ruderalis. É uma fibra um pouco diferente, uma fibra muito forte, muito versátil, e dela se extraem várias coisas, desde têxteis, alimentos, você consegue extrair proteína de hemp, né, que chamam, então em inglês o paralelo seria cânhamo, é o hemp. E cannabis, é o nome científico, tanto em português quanto em outros idiomas. O cânhamo tem sido regulado, às vezes, de maneira isolada ao restante da cannabis, enfim, dessa espécie, porque ele apresenta baixos níveis de THC. Porém, ele tem níveis satisfatórios de CBD, então você consegue extrair inclusive medicamentos, além de alimentos dele. Já vamos explicar o que são THC e CBD. A cannabis tem 113 canabinoides, são 113 princípios ativos. Os mais conhecidos são o tetrahidrocannabinol, que é o THC, e o cannabidiol, que é o CBD. O tetrahidrocannabinol, THC, ele é mais famoso por ter um potencial psicoativo, dependendo da dose, mas ele também tem um efeito terapêutico no alívio da dor e náuseas, por exemplo, e vários outros que ainda estão sendo estudados. O CBD, o cannabidiol, é a estrela do momento. Muito fala-se sobre óleo de CBD, sobre CBD isolado, porque ele não é psicoativo. Isso rompe com todo aquele estigma que existe em torno da cannabis. Ele é anti-inflamatório, ele tem sim funções terapêuticas muito interessantes, mas ele não é a única estrela de acordo com os médicos. O mercado vem tratando ele dessa maneira, mas os médicos vêm defendendo cada vez mais o efeito comitiva dos 113 canabinoides, ou seja, da planta inteira, é o full spectrum, no tratamento de diversas doenças, né? Eles alegam que quando você tem esse efeito comitiva ou efeito entourage, você tem outras áreas do seu corpo sendo trabalhadas e principalmente o seu sistema endocannabinoide sendo tratado de maneira completa. Vamos explicar o que é sistema endocannabinoide agora. O sistema endocannabinoide é algo que você tem no seu corpo, que eu tenho no meu corpo, a maioria dos vertebrados tem. Cada um se comporta de uma maneira muito especial. Basicamente, nós temos canabinoides humanos produzidos por você. A anandamida, por exemplo, é um deles. O ponto é que
Quando um dos seus canabinoides humanos está defasado ou está em excesso, você pode ter mais sono, menos sono, você pode sentir dor, você pode sentir náuseas, você pode, enfim, ter uma série de reações no seu corpo e elas podem ser facilmente controladas com os fitocannabinoides, ou seja, os canabinoides da planta. O sistema endocannabinoide era algo desconhecido do mundo até 25 anos atrás. Por isso ele vem sendo cada vez mais estudado, mas ele ainda não é ensinado nas faculdades de medicina de maneira tão ampla e satisfatória como se gostaria. Mas o potencial de tratamento, considerando o sistema endocannabinoide, considerando o fator de influência que ele tem em todo o seu corpo, é algo muito incrível e, enfim, que tem que ser explorado cada vez mais. Um ponto importante sobre o sistema endocannabinoide: nós não temos receptores endocannabinoides no tronco cerebral, portanto é impossível você ter uma parada cardiorrespiratória por conta de excesso ou de abuso dessas substâncias, o que torna a terapêutica muito segura. Bom, agora que a gente explicou um pouco esses termos técnicos, vamos partir um pouco mais para o dia a dia e para a parte de negócios, né? Então, quem é a Anvisa nessa história? Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa tem uma diretoria colegiada que em 2015 soltou uma resolução que estabeleceu os critérios para você poder importar medicamentos à base de cannabis para o Brasil. E é justamente dentro desses critérios que opera a Dr. Cannabis, a minha empresa. Basicamente, o que a Dr. Cannabis faz é trabalhar como um despachante nesse processo burocrático, né? Então, ela facilita tanto a vida do paciente, que precisa achar um médico, autorização Anvisa e aprender a importar esse medicamento, quanto do médico que precisa de pacientes que até então cuidava desse processo burocrático para o paciente, deixa agora de fazer isso porque a gente supre essa ponta e a gente entrega tudo pronto para o representante, que é quem pode importar esse medicamento de fora para dentro do Brasil. Seguindo nessa linha, vamos entrar então um pouco dentro dos negócios possíveis, né? Eu dividi em 3 frentes. A gente pode falar em negócios de cannabis medicinal, negócios de cannabis de uso adulto e negócios de cânhamo industrial. Em cannabis medicinal, a gente tem várias frentes, desde o cultivo da planta, a extração do óleo da flor de cannabis, quanto à pesquisa sobre o medicamento, testes clínicos, clínicas médicas e por aí vai. A Dr. Cannabis se insere no mercado como um negócio auxiliar, ou seja, a gente não toca a planta. Aliás, esse termo negócio auxiliar foi algo cunhado nos Estados Unidos, principalmente ancillary business. Então, a gente cria um negócio em torno da cannabis medicinal, mas o nosso negócio não é a planta, a gente não tem cultivo, a gente não tem medicamento, a gente só facilita e cria um serviço que serve a essa turma toda que atua dentro do medicinal. Outros exemplos de serviços auxiliares dentro de cannabis medicinal seriam, por exemplo, de embalagens específicas de medicamentos que sejam fáceis, por exemplo, para um idoso com artrose abrir, mas difíceis o suficiente para uma criança não ter acesso àquilo. Ainda pensando em negócios auxiliares, isso também entra para a parte de uso adulto e outras. O transporte de valores, por exemplo, nos Estados Unidos, por mais que você tenha alguns estados que tenham uma regulação específica, onde você tem uma legalização completa, tanto de medicinal quanto de uso adulto, você não pode ter uma conta em banco se você trabalha com cannabis, porque federalmente, na Federação Americana, você está ferindo uma lei. Portanto, existem empresas que criaram sistemas de transporte de valores específicos para dispensários e para empresas que trabalham com cannabis e não podem ter uma conta em banco. A gente já tem, por exemplo, empresas de branding que cuidam da criação de marcas e de lojas e de ambientes que estão fora daquele estigma que a gente acompanhou nos últimos anos em torno de cannabis. São lojas com cara de joalheria, com cara de loja de roupa, enfim, mais dentro de outros perfis de públicos. Tem também empresas de educação focadas também na formação de médicos e de pessoas em torno desse mercado de cannabis. Vamos falar então do uso adulto, mais popularmente conhecido como recreativo. A gente no mercado evita um pouco esse termo porque o que a gente está pleiteando é uma isonomia de direito entre cannabis, tabaco e álcool. É o que se pleiteia no mundo, né? Quando eu digo a gente, eu falo do mercado. Tabaco pode ser nocivo em diversos fatores, o álcool também e a cannabis também, se mal utilizada. Então, o que a gente precisa é educar as pessoas, fazer com que elas entendam. Agora, ninguém fala em álcool recreativo, ninguém usa um tabaco recreativo, é um uso adulto, ele é regulado e ele é específico para determinadas pessoas com determinada idade. É isso que a gente espera também para cannabis, portanto, a gente usa o termo uso adulto. Dentro do uso adulto, a gente também tem toda a parte de cultivo, a gente tem extração, existem extratos que as pessoas, enfim, utilizam, várias formas de apresentação, e existem os produtos derivados, e esse já é um mercado muito amplo. A gente tem desde chocolate com CBD,
com THC, até bebidas infusionadas. E esse mercado de bebida é algo que tem gerado muito burburinho, né? A gente vê grandes empresas flertando com o mercado de cannabis, desde Ambev até Corona, que fez um grande investimento. A gente vai falar disso em outros vídeos. Mas a gente vê aqui um caminho muito grande de bebidas infusionadas com THC, com CBD, que esperam trazer princípios psicoativos ou não para diversas finalidades. Então, um mercado muito grande que também se desdobra em outros, né? Na parte de transporte, na parte de embalagens, que aí seriam os negócios auxiliares, ou seja, aqueles que não vão tocar planta, mas que vão auxiliar essa cadeia toda. E finalmente a gente tem o cânhamo industrial, que é aquela planta que a gente já falou, a Cannabis ruderalis. Ela é uma planta mais fibrosa e dela você consegue sim extrair medicamentos, assim como da cannabis. Você consegue extrair dela tecidos, alimentos, tem até um concreto de hemp chamado hempcrete, então ele é extremamente versátil, cresce muito rápido, é mais barato do que a maioria das outras fibras e por isso é um mercado de grande atenção. De novo, o cânhamo tem níveis baixíssimos de THC, por isso ele acaba tendo uma regulação mais rápida e mais fácil em alguns países. Então, gente, espero com isso ter contribuído com um glossário básico para você sentar em uma mesa e ter um papo sobre cannabis. Esse glossário está um pouco mais completo em texto, então vai ter o link aqui embaixo. Acompanhe pelas nossas redes. Eu tenho também um canal no Instagram, que também está aqui embaixo o link para você acompanhar. A gente fala muito sobre esses temas, sobre viagens, sobre eventos que estão acontecendo ao respeito, sobre regulação mundo afora. Então, fica ligado que a gente vai ter outros vídeos ainda na sequência.